Bom, senhores e senhoritas, então, dando prosseguimento aqui à nossa disciplina de sistemas operacionais, né? Hoje a gente vai ver swapping, né? Então, para ver swapping, a gente vai ver em cima da bibliografia, que é a bibliografia que a gente vem aí acompanhando durante todo o semestre. Sistemas operacionais, da Cíntia da Silva Barbosa, a qual ela referencia bastante. Arquitetura de sistemas operacionais, do Francis Berenger Machado, sistemas operacionais do Tannenbauer e também sistemas operacionais modernos do Tannenbauer. Né? A gente está na unidade 4, que é gerenciamento de dispositivos, e hoje a gente vai para a seção 4.2, né, que é swapping, que seria troca de processos aí. Né? A gente vai ver isso aí agora. Então vamos lá, senhores. Swapping. Quando a gente fala de swapping, que é troca de processos, ele é realizado quando não existe memória principal suficiente para executar todos os programas do computador ao mesmo tempo. Quando a minha memória principal ela é insuficiente para executar os programas que o usuário, né, solicita. No swapping, um programa é totalmente carregado em memória e executado por um tempo definido, enquanto os demais programas aguardam em disco sua vez para executá-los. Exemplo, quando estamos usando um aplicativo e alternamos para outro aplicativo. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está usando aqui o PowerPoint. De repente, eu vou lá e dou Alt Tab e altero para o Internet Explorer, para o Chrome, para o Google Chrome, ou então para o Mozilla, sei lá, qualquer um aí. O que vai acontecer? Eu vou parar de executar em primeiro plano o meu PowerPoint e vou colocar, né, no caso aí, o Internet Explorer, né? Vou falar do Internet Explorer que é mais fácil. No Internet Explorer lá, na minha memória. Então, na hora que eu vou lá e altero de novo o PowerPoint, eu tenho que tirar o que está sendo executado na memória e tenho que colocar o que eu quero que execute, que no caso seria o meu PowerPoint. Então, essa troca de processos entre a memória e o disco aí é que a gente chama de swapping. Essa troca de processos, né, swapping, traz totalmente cada processo para a memória, o executa por algum tempo e depois o retorna para o disco. Então ele faz simplesmente essa troca, né, de processos aí, de local dos processos. Ele tira da memória, joga no disco, tira do disco e joga para a memória. Então olha só, um exemplo disso aí, ó. Tá aqui o tempo, tá certo? Então o tempo ele está vindo para cá. Primeiro executo o A. Eu tenho aqui uma parte que é reservada para o sistema operacional. E eu tenho aqui executando o quê? O meu processo A. Ele é carregado para execução. Né? Ele sai do disco e vem para a memória. Beleza. Logo depois, eu faço o quê? Eu vou lá e abro também o processo B, que ele é carregado para execução. Ele vai lá, sai do meu disco e vem para a memória. Então, eu tenho aqui já esse espaço ocupado e tenho esse espaço aqui livre ainda. Depois eu vou lá e carrego também o processo C para execução. Então, eu tenho o processo A, B e C carregando para execução. Daí a pouco, o que acontece? O processo A é retirado da memória enviado para o disco. Então, eu vou fazer um swapping aí. Por quê? Porque eu estou solicitando o processo D e o processo D ele não cabe aqui no espaço que está sobrando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um processo, tiro ele da memória, jogo ele para o disco. Logo depois, eu pego o processo D e carrego para execução. Então, eu pego o processo D e jogo aqui no lugar que estava o processo A. Tá certo? De repente, eu quero executar novamente o processo A. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o processo B, retirar ele da memória, envio para disco. Tá? E aí eu abro um espaço para que eu consiga executar novamente o meu processo A. Então, o processo A ele é carregado novamente para execução. Ele sai do disco e vem para a memória. Tranquilo, senhores? O que é o swapping e como funciona esse swapping aí, senhores? Sim, tranquilo, Ivan. Tranquilo? Eu acho que esse desenho aí dá para entender assim bem bacana o que é esse swap, como que funciona e o porquê que eu tenho que fazer o swap. Né? Eu tenho que fazer o swap por quê? Porque eu não tenho mais memória. Então, se eu não tenho memória, na hora que eu solicito a execução de um programa, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar algum programa que está na memória, pegar esse programa, jogar para o disco, né? Pegar esse programa que está lá no disco que eu solicitei o processamento, jogo ele na memória. Na hora que eu pegar o que está no disco e quiser executar novamente, eu tenho que buscar ali uma maneira de executá-lo, mesmo não tendo espaço. Aí eu faço o swap.
escolho algum processo, jogo para o disco, pego do disco e jogo para executar na memória. Fechou, senhores? Então é isso que acontece agora naquela pergunta que eu te fiz quando a memória já está cheia, que o processamento reduz bastante, né? Ele reduz, por quê? Porque eu tenho que sair da memória principal e jogar no disco. O disco, com certeza, ele é mais lento do que Sim. a memória principal. Então, na hora que eu faço esse swapping, obviamente que eu vou gastar mais tempo do que se eu estivesse abrindo ele somente no disco. Na No memória, disco no não, na caso. memória, desculpa. Tá Sim. certo? Sim, ok. Confundi aqui, falei disco em vez de memória. Beleza, então, senhores. Vamos lá. O swapping, ele permite o maior compartilhamento da memória principal e utilização dos recursos do sistema computacional. Claro, né? Então, o que acontece? Quando eu começo a fazer esse swapping, eu vou utilizar mais a minha memória. Por quê? Porque eu não vou deixar aquele programa executando ali até que ele termine. Né? Se tem algum que precisa executar, eu vou pegar aquele que estava executando, jogo ele em segundo plano, jogo ele lá no disco, pego o que eu quero executar e executo. Agora, senhores, isso é feito muito rápido, né? Então a gente não consegue perceber isso aí. E claro, quanto mais velocidade você tem de memória e de disco, mais rápido vai ser feito, né, o seu swapping aí. Por isso que quando a gente põe um SSD, né, no nosso computador, mesmo a gente não aumentando a memória, obviamente eu ganho muito em relação à velocidade. Todo mundo conseguiu entender o porquê, senhores? Sim, eu sim. Tranquilo demais, né? Então vamos lá. Uma desvantagem do swapping é, obviamente, que aumenta o custo operacional de entrada e saída. O que é custo operacional de entrada e saída? Tempo, né? É o tempo que você vai fazer essa entrada e saída de dados. Quando existe pouca memória RAM disponível, o sistema pode ficar dedicado à execução do swapping, deixando de realizar as tarefas mais críticas e se tornando ineficiente. Quando a gente fala em relação à ineficiência aí, é em relação a tempo. Por quê? Porque eu tenho que pegar essa memória, eu tenho que ter, um processo que vai pegar isso da memória, jogar no disco, pegar do disco, jogar na memória. Isso aí eu gasto tempo fazendo isso, tá? Então a gente começa a ficar um pouco mais lento aí. E, obviamente, depende da velocidade do seu disco, da velocidade da sua memória, né? Isso aí a gente já falou aí. Swapping não pode ser utilizado como solução para uma questão de falta de memória RAM, pelo fato de ser um método lento, né? Quando a gente fala em método lento, a gente fala para discos, né, que sejam discos mecânicos. Quando a gente está falando agora já de discos mais rápidos, como o SSD, né, então a gente acaba nem percebendo esse swapping aí, porque ele é bem rápido e ele chega a ser perto aí, né, da memória. Tranquilo, senhores? Sim, tranquilo. Sim? Tranquilo. Então, às vezes, vocês podem perguntar assim, Ivan, eu tenho um SSD aqui, cara, e eu faço swapping aqui, eu quase não percebo essa lentidão, porque ele é muito rápido. Vai fazer isso com um disco mecânico para você ver, né, o quanto você percebe essa lentidão. Até porque o disco mecânico ele é muito mais lento do que o disco, né, do que a memória. Então a gente viu lá que quanto mais próxima a memória fica lá do processador, menor ela tem a capacidade, se a gente viu na aula passada, e maior o seu custo. Né? Claro, quando a gente vai falar aí de memória, né, quanto mais a gente memória cache, ela é muito mais cara da memória principal, que é muito mais cara dos meus discos, né? Obviamente. Nem sempre, adicionando mais memória no computador, será resolvido o problema do swapping e performance, pois, se o HD e a CPU estiverem ultrapassados, vão influenciar no desempenho da minha máquina. Claro, senhores, né? Não adianta, isso aí a gente tinha muito disso há um tempo atrás, né? E tem até hoje, usuário que não entende muito. Você chega e fala assim, minha máquina está lenta. Não, taca a memória aí que melhora. Cara, melhora. Melhora um pouquinho. Mas você não vai melhorar, porque você pega uma puta memória. Você não tem um HD e uma CPU que consiga acompanhar essa velocidade, obviamente que você começa a estar gargalo. A memória é rápida, mas a CPU não consegue processar. O HD não consegue registrar. Eu não consigo fazer essa swapping bacana. O
que vai acontecer? Eu acabo perdendo, né, em desempenho também. Tranquilo, senhores? Beleza. Beleza? Muito simples isso aí, né? Então vamos lá. Em sistemas operacionais atuais, as memórias tendem a ser maiores e raramente acontece, né, a troca entre memória e disco. Obviamente, né, quanto mais memória você tem ali, né, claro que você vai ter mais espaço para utilizar, você diminui, né, a possibilidade aí de se precisar de fazer um swapping aí. Ok, senhores? No Windows, o swap é um arquivo que está dentro do diretório raiz, que é o C, né, dois pontos barra, ele é chamado pagefile.sys. Né? Então, quando eu abro lá aquele pagefile.sys, ele é o arquivo que vai ser criado pelo Windows para que a gente possa fazer esse swapping aí. O pagefile.sys é criado quando o Windows é instalado, tá? O tamanho do arquivo de swap varia de acordo com a quantidade de memória RAM do computador. Né? Se a memória RAM for, por exemplo, de 2 GB, o arquivo de swap, né, ele vai ser de 2,48 megas. Então, ele vai ser o mesmo tamanho aí do meu arquivo, para que ele possa fazer, né, essa troca, tá certo? O tamanho do arquivo, ele pode ser alterado e também desativado. Tá? Então, eu posso aumentar aí o meu tamanho desse pagefile.sys. Isso a gente fazia há um tempo atrás, quando a gente não tinha, a memória era muito cara aí, e a gente não tinha como colocar memória. O que você fazia? Você aumentava lá o pagefile.sys, né? E falava com o cara assim, não, vai melhorar um pouquinho aí. Realmente melhorava um pouquinho, né? Porque eu tenho um espaço maior para fazer esse swapping aí. Né? Então, eu melhorava um pouquinho a performance. Mas não era o ideal, né, senhores? Claro, porque isso vai depender, né, como eu te falei, da velocidade de todos os seus componentes aí. No Linux, o swap é uma partição no diretório raiz, né, no barra aí. Essa partição pode ser utilizada por vários sistemas operacionais, tá? Então, lá no meu Linux, eu tenho um diretório na raiz, e esse diretório aí, né, que vai ser uma partição aí, né, ele vai fazer o quê? Ele que vai ter o espaço para poder salvar esses arquivos aí para fazer essa troca entre a memória. Tranquilo, senhores? Alguma dúvida até o momento? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos falar um pouquinho de multiprogramação com partições variáveis aí. Conhecido como alocação particionada dinâmica ou variável. Consiste em ajustar dinamicamente o tamanho das partições da memória quando os processos chegam para serem executados. Cada processo utiliza um espaço necessário para executar, não acontecendo uma fragmentação interna. Então vamos ver aqui, ó. Em alguns casos, pode acontecer a fragmentação externa. Né? Então, olha um exemplo aí. Né? O exemplo que eu tenho é o quê? Eu tenho aqui o sistema operacional, tem um espaço aqui grande, depois tem o B e o C, e tem um espaço pequeno. Tá certo? E a mesma coisa aqui. Quando os processos, ao retornarem para o disco, deixarem pequenos espaços na memória, não permitindo que novos processos sejam executados. Então, o que acontece? Acabou aqui, esse processo saiu do disco, veio aqui para a memória, então ele tem aqui, ele está utilizando. Então, eu deixo um espaço pequeno, que normalmente, o que vai acontecer? Ele não vai poder ser utilizado por um outro processo que for maior do que isso aí. Isso aí a gente chama de fragmentação externa. Ok, senhores? Ok. Todo mundo conseguiu entender o que é uma fragmentação externa? Sim, no caso ele só deixa ali na memória um Ele espaço. ele utiliza a memória que tiver livre. Então acaba ele deixando um espaço que nem sempre eu vou poder utilizar para processar um outro software, alguma outra coisa que solicitado ali, beleza? Mas ele pode ser utilizado posteriormente? Não, ele pode ser utilizado por um que seja menor. Ah, sim. Não tem problema nenhum não, tá? Uhum. Mas esse espaço aqui, ele fica, né, parado ali,
porque ele não consegue tipo unir esse espaço com esse aqui, entendeu? Sim. Né? Então, a vantagem aí das partições variáveis, né? Quais são? Flexibilidade por não estar preso ao número fixo de partições, melhorando assim a utilização de memória, né? Então, quando a gente tem essas partições variáveis, que é esse caso que a gente tem aqui, ó, o que é esse caso? Eu peguei o A, beleza, depois eu peguei o B, olha o tamanho que eu peguei o C, peguei esse tamanhozinho aqui, né? Então, a partição é variável, ela não é definida, né? Uma vantagem que eu tenho, né, é a flexibilidade por não estar preso ao número fixo de partições, beleza. Essa flexibilização impacta no gerenciamento das trocas de processos e na alocação e liberação de memória, né? Quando as trocas deixam muitos espaços vazios, é necessário agrupar esses espaços e combiná-los nos endereços mais baixos, que a gente chama de compactação de memória, né? Então, quando você começa a deixar muito espacinho vazio, o que acontece? Você tem que chegar e unir esses espaços vazios para você ter um espaço maior para poder você conseguir utilizar um outro processo ali, né? Senão você fica com essas fragmentações externas aí. A compactação de memória não é muito utilizada devido ao alto tempo de processamento, né? Então, para você fazer essa compactação de memória, obviamente você tem que ler toda a memória, você tem que verificar aqueles espaços e você tem que pegar e começar a alocar, né, processos menores dentro desses espaços para que você consiga agrupar um espaço maior ali. Então, isso aí vai demandar um tempo de processamento, porque você tem que praticamente reprocessar tudo que está sendo feito ali, né? Ver tamanho, ver tudo e realocar ali. Ok, senhores, até agora? Sim. Até agora. Ok. Beleza. Quando os processos precisam consumir mais memória durante o processamento, é necessário alocar a memória dinamicamente. Existem dois métodos de gerenciamento de memória com alocação dinâmica. A gente tem com mapa de bits e a gente tem com listas encadeadas. Tá certo? Então a gente vai ver cada um desses dois aqui, ó. Gerenciamento de memória com mapa de bits, né? A gente já viu o mapa de bits lá para trás em gerenciamento de arquivo também. Neste método, a memória é dividida em unidades de alocação, a qual é associado um bit no mapa de bits. Onde, se o valor do bit for 1, indica que a unidade está ocupada. Se o valor do bit for 0, ela está livre. Então, eu faço uma mapa de bits aí, onde eu vou falar onde está, onde não está ocupado. Mesma coisa lá do meu gerenciamento de arquivos, tá, senhores? Quanto menor for a unidade de alocação, maior será o mapa de bits. Todo isso, quanto menor, eu tenho um espaço. Então, quanto menor eu tiver, maior o meu mapa de bits, porque a cada espaço eu tenho que colocar um se ele está ocupado e 0 se ele está livre. Ok, senhores? Ok. Beleza? Vantagem aí do gerenciamento de memória com mapa de bits, né? Simplicidade do gerenciamento de alocação. O tamanho do mapa depende somente do tamanho da memória e da unidade de alocação. Então, ele é muito simples. Por quê? Cada espaço tem um mapa de bits ali. Então, ali ou está vazio ou está cheio. Claro, então essa aí é uma grande vantagem. E a desvantagem? É lento quando é necessário carregar um processo comum em número de unidades consecutivas. Né? Então, o que acontece? Quando eu preciso carregar um processo com um número de unidades consecutivas, ele é muito lento. Por quê? Porque ele vai ter que, cada hora, ir lá e ver se está ocupado ou não está ocupado. Por quê? O gerenciador de memória precisa procurar essa sequência no mapa de bits. E aí, esse processo de ficar procurando o que está e o que não está ocupado, obviamente que ele é lento. Né? Então, eu tenho lá um processo que tem, sei lá, 10 espaços de memória. Eu tenho que ficar procurando 10 espaços de memórias, o quê? Consecutivas. Para eu procurar isso aí, aqui tem 3, não serve. Aqui tem 4, não serve. Aqui tem 5, não serve. Aqui tem 6, não serve. Essa aqui tem 10. Então, só de ficar fazendo essa pesquisa, obviamente que eu vou gastar tempo aí. Ok, senhores, em relação a esse gerenciamento de memória com mapa de bits? Sim, ok. Sim?
Então vamos lá. Agora a gente vai ver gerenciamento de memória, obviamente com lista encadeada. Este método consiste em manter uma lista encadeada de segmentos alocados e livres na memória, né? Então, olha só, eu tenho a memória, onde eu tenho o processo, né? Então, aqui, ó, eu tenho o processo que vai do 5, depois ele vai para o H53, depois ele vai para o P86, depois ele vai para o P14, entendeu? Então, ele vai simplesmente o quê? Eu tenho aqui uma lista encadeada onde ele vai mostrando para onde ele vai seguir. Entendeu? Então, aqui, ó, ele começa no 0 e vai até o 5. Depois, o que ele faz? Ele vai do 5, 3. Então, do 5, 3, ele vai o quê? Para 8. Ah, de 8 tem quanto? 8 tem 6. Né? Então, se tem 6, ele vai para onde? 14. Aqui indica, né, o P ou H, se a memória está livre, ou se ela está o quê? Se ela está ocupada. Aqui indica aonde começa, né, a unidade, onde começa o endereço de memória que começa. E aqui indica o tamanho. Tá certo, senhores? Conseguiram entender aqui? É a mesma ideia lá de gerenciamento de memória, né? De arquivos, né? É isso. É a mesma coisa de gerenciamento de arquivos lá. Tranquilo aí, senhores? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar isso aqui, ó. Fala assim, ó. O processo inicia no endereço 0 e tem tamanho 5. Ele começa no endereço 0, tem tamanho 5. Esse aqui começa no endereço 5, tem tamanho 3. Então, olha aqui, ó. Começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O H, porque está livre. Começa no 5, tem tamanho 3. 5, 6, 7. Aí agora tem um processo que começa no 8, tem tamanho 6. Então, ele vai do 8, 9, 10, 11, 12, 13. O outro processo começa no 14, tem tamanho 4. E assim sucessivamente. Beleza, senhores? Tranquilo, hein? Esse exemplo, esse slide aí foi só para poder explicar isso aí. Sim, tranquilo. Fácil. Beleza. Tranquilo. Vantagem aí do gerenciamento de memória com listas encadeadas. A lista está ordenada por endereço, facilitando a rápida atualização após o término do processo, né? Então, como ela está ordenada por endereço, na hora que o processo sai, obviamente é muito fácil. Eu vou chegar, esse aqui valia 10, por exemplo. Eu pego o anterior e somo 10 nele para o vazio, né? Então, é muito simples aí de fazer isso aí. E qual que vocês acham que é a grande desvantagem aí dessa lista? Do mesmo jeito do arquivo, qual que seria? Alguém quer chutar, senhores? Qual que seria a desvantagem aí? O tamanho da lista, né? Então, obviamente, eu tenho que ter um espaço que eu tenho que ter essa lista armazenada. Então, essa é a grande desvantagem. Eu tenho que reservar um espaço ali na memória para ter essa lista. Ok, senhores? Mas, de todas as formas, tem que ter essa lista, não? Tem que ter uma lista ali do mapa, no caso? Não, porque... tem que ter, mas só que essa lista é maior, né? Porque essa lista eu tenho... Para cada processo ali, eu vou ter um espaço com três tamanhos, né? Onde eu tenho se ele é processo ou se ele está livre, eu tenho o endereço que ele começa e tenho o tamanho dele. Então, ele é maior do que se eu tiver o meu mapa de bits. Sim, ele não é dinâmico, né? Não é dinâmico aí, entendeu? E eu tenho que ficar a todo momento atualizando isso aí. Beleza? Sim, beleza. Beleza, então. Agora a gente vai falar de algoritmos de troca de processos, né? Existem algumas estratégias ou algoritmos para definir em qual área livre os processos serão executados por meio de uma lista encadeada. Algoritmos reduzem ou evitam a fragmentação externa, né? Aquela parte que sobra ali. São algoritmos de alocação de memória. Eu tenho o first fit, né? É o primeiro que couber. O que esse aí vai fazer? Ele é o mais simples e consome menos recurso do sistema, né? O gerenciador de memória procura ao longo da lista por um segmento livre que seja suficientemente grande para esse processo. Então, eu pego lá na memória, né? Eu quero pegar um processo que tem tamanho 5. Né? Então, olha aqui, ó. O first fit, primeiro que couber.
eu tenho aqui o processo F, que tem tamanho de 1K. Eu tenho a memória principal aqui, onde eu tenho 3K, 5K e 4K livre. Tem aqui o programa A executando, o programa C e aqui o meu sistema operacional. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar do sistema operacional para cá e vai executar o programa F no primeiro que ele achar aqui, ó. Então, aqui de 4K, ele passa a ter 3K livre, né? Ah, pessoa, mas não seria melhor ele colocar lá no 3K lá embaixo? Sim, poderia ser melhor, mas não é a ideia desse programa. Esse programa é, primeiro que couber, joga o processo. Ok? Sim. Beleza? Ok. Então, aqui ele vai jogar, né? Aqui. Eu tenho o next fit, né? Que é o próximo que couber. Então, ele é uma variação do first fit. A posição em que se encontra o segmento de memória disponível é memorizada, não precisando percorrer toda a lista quando ele quer alocar o outro lá. Tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, esse aqui é o first fit, ele pega o primeiro. O outro, né, que é o nosso next fit, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, ó, vamos supor que eu executei o C, tá? Ele vai pegar e colocar o F aqui, ó, tá? Ele não vai colocar no next fit, que é o próximo que ele estiver executando, o próximo que estiver livre, logo depois do ponteiro, aonde o ponteiro estiver. Beleza, senhores? Tranquilo? Beleza. Beleza. Eu tenho o best fit, né? Esse é interessante, olha lá, o melhor que couber. Ele vai percorrer toda a lista e escolhe o menor segmento de memória livre suficiente ao processo, tá? Bacana, né? O que vai acontecer? Ele vai percorrer e vai colocar onde? No menor. Mas tem, né, uma desvantagem. Ele é mais lento, uma vez que ele tem que percorrer toda a lista para saber qual que é o espaço que é menor e que cabe o meu processo. Né? Então, olha só, no Best Fit, eu tenho o mesmo programa F aqui de 1K. Então, o que ele vai fazer? Aonde que ele vai colocar, senhores? No 3, né? No caso. Isso. Ele vai alocar lá no 3, olha lá. Porque o 3 é o quê? É o menor espaço de memória que cabe esse nosso processo. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Simples, né? Vamos lá. Worst fit. Né? O que é o worst fit? É o pior que couber. Ah, mas peraí, Ivan. Que coisa mais ilógica, né, cara? Eu vou colocar ele no maior, né? Por que eu vou colocar ele no maior? Por que vocês acham que eu vou colocar ele no maior? Alguém tem alguma ideia? No caso, se ele eventualmente precisar de mais memória? Olha só, vamos lá. Se eu pegar esse aqui e colocar no maior, eu vou colocar ele aqui, ó, no 5, certo? Sim. Beleza. Quando eu coloco ele no 5, qual que seria a vantagem dele? 5 menos 1, 4. Então eu vou ter o quê? Eu sempre vou ter tamanhos grandes de memória. Entendeu? A ideia dele é esse. A ideia é que ele não tenha o quê? Uma alocação externa ali, aonde ele vai ficar com um espaço muito pequeno. E sim um espaço maior para isso. Então vamos lá. Sempre é escolhido o maior segmento de memória disponível, de maneira que, quando dividido, o segmento disponível restante fosse suficientemente grande para ser utilizado depois. Entendeu? As simulações mostram que esse algoritmo não é uma boa ideia para ser usado. Né? Por quê? Porque você vai pegando os maiores também e vai cortando. Chega um momento que você tem só o pequenininho. Aí você não consegue executar um processo maior também. Né? Vamos ver aqui. O worst fit, o que ele faz? Ele vai pegar ali, ó, e vai colocar no 5, aonde eu vou sobrar uma área de 4K para ele. Tranquilo, senhores? Tipo, eu não sei se você já falou sobre, mas não teria como agrupar esses outros espaços? Tem como agrupar, mas aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reprocessar todos eles. Isso demanda Sim. tempo. Entendeu? Tem que ficar fragmentando, né, ali toda hora. Isso, eu vou ter que fragmentar. Então, às vezes, eu não tenho tempo para fragmentar. Então, eu tenho aqueles espaços ali que justamente o sistema, algum programa usou e parou de usar. Entendeu?
Então, eu tenho esses algoritmos que podem, né, ajudar nisso aí. Eu posso colocar no primeiro, posso colocar no melhor, ou posso colocar no pior. Entendeu? Entendi. Agora, cada um tem a vantagem e tem a desvantagem. Beleza? Sim, beleza. O ideal é fragmentar, cara, mas fragmentar a gente vai gastar o quê? Tempo, né? Sim. É aquele negócio. É o bacana, cara, porque se você começa a fragmentar ali, o que vai acontecer? Você vai, cada hora que você fragmentar, você vai ter um espaço grandão livre. Mas e o tempo para fazer isso? Será que vale a pena? Entendeu, Sam? Sim, não, entendi. Eu tô pensando aqui mesmo, seria nessas formas, né, de fragmentação, mas todas vai demandar tempo no fim das contas. Tipo, Todas vai depois de um demandar tempo. processo, fragmenta, depois de outro processo, Pois fragmenta. é, imagina depois de cada processo fragmentar. E aí você, vamos supor, você vai lá, acaba de fragmentar, o processo você vai e termina. Ele está no meio. Aí você vai fragmentar de novo. Uhum. Entendeu? Então isso aí ia demandando muito tempo aí. E aí o trem vai ficando cada vez pior. Beleza? Sim, beleza. E por último aí, a gente tem um algoritmo chamado Quick Fit, né? É o mais rápido que couber. Esse algoritmo, ele é rápido e mantém listas separadas por tamanho e segmento das memórias mais solicitadas disponível. Então, o que ele faz? Ele tem mais ou menos que um mapa ali de tamanho. Então, ele vai lá e fala assim, ó, sou 2, não, vai para aquele ali, ó, que é 2 também. Eu vou dar, vai para o 3 ali, ó. Então, ele vai usar o quê? O mais rápido que couber, ele vai jogando, cara. Coube rapidamente, ele vai jogando. Se ele tem esse espaço ali reservado, ele vai sempre jogando aquilo ali. Tranquilo, senhores? Então, esses aí são os algoritmos de troca de processo, e é isso que foi preparado para a gente falar sobre swapping para vocês. Professor, Oi. uma dúvida. Esse último algoritmo e o primeiro não são quase a mesma coisa? O Quick Eles são quase a mesma coisa, só que o first, né? O first fit, né? Olha aqui, ó. O first fit, opa, aqui. Não, mas o first fit aqui, deixa eu ver onde que tem esse, tem aqui, ó. Aqui que eu queria. O first fit, ele vai pegar e vai pôr no primeiro que couber. Né? Lá ele vai pôr no quê? No mais rápido que couber. Entendeu? Então, nem sempre o primeiro que couber é o mais rápido, porque ele vai ter um espaço de... Ele vai ter uma lista encadeada. Então, ele olha ali, viu aquilo ali que é mais rápido, coloca. Entendeu? E nem sempre vai ser o primeiro. Porque ele pode estar com o ponteiro mais para frente, entendeu? Ah, sim, entendi. Ele nem sempre vai estar com o ponteiro lá no início, cara. Nesse first fit... Aí, no caso, o first fit, se o ponteiro tá lá no meio, por exemplo, ele coloca no início, ele fica pro último. Tipo. Ele volta pro início e joga de novo. Entendi. Ele tem essa diferença, porque se você falasse comigo que ele sempre começasse do início, os dois é a mesma coisa, né? O primeiro que couber e o mais rápido que couber é a mesma coisa. Vai dar na mesma, isso. Mas você entendeu a diferença? Não, entendi. O first fit pega a lista inteira e o primeiro que couber ele joga. O outro ele joga a partir do ponteiro. Tipo. Isso. Ele tá no ponteiro ali do último programa que ele pegou. Aí o que acontece? Ele parou de executar. Chegou o outro, ele põe de uma vez. Rápido, acabou. Tchau. Entendeu? Entendi. Beleza, cara? Tranquilo. Obrigado, professor. Beleza. Bom, senhores, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês queiram que eu explique em cima desses algoritmos? Não, até então... É bem tranquilo, né? Falar sobre essa questão dessas memórias, assim, foi... Senhores, às vezes as aulas parecem bem tranquilas, né? E parecem, às vezes, muito fácil, mas é porque a gente dá uma olhada no livro e a gente traduz isso aí para vocês. Você já tá deixando meio objetivo aí, né? Mais mastigado. Claro, eu já dou... Isso aí eu leio o livro lá para vocês, faço um resumo, de jeito que ali vocês vão entender o que é. Às vezes a gente separa alguns desenhos, coloca essas animações aonde vocês conseguem ver o que acontece. Tá? Então, quando você fala assim, nossa, só isso? Cara, às vezes você vai ler o livro lá, você demora umas 2, 3 horas para você poder entender. Né? Então, principalmente que o livro às vezes não mostra para a gente o negócio direitinho. Você tem que pesquisar, deixa eu ver como é que é.
Tá certo, senhores? Mas isso, pelo menos, Certíssimo. principalmente de hardware, Ivan, tem muito modelo matemático por trás, velho. Sim, claro. Não, esses algoritmos aí são tudo matemática, cara, claro, né? Isso aí, quando a gente começa a estudar, você vê muita física e matemática em cima disso aí, né, cara? Sim. Isso é muito bacana. Assim, é bacana para quem gosta, né, cara? O cara que gosta de meio que ser um escovador de bit ali mesmo, né? De ver como que funciona. Cara, sim, é muito. Eu acho uma coisa assim muito legal, mas eu não tenho muito assim aquela vontade. Eu acho legal quando você pega o negócio, nossa, cara, é através dessa expressão matemática aqui que ele verifica, você, pô, que bacana. Mas, né, tem gosto para tudo. Cada um tem que fazer o que mais gosta. Ainda bem que alguém gosta de fazer isso aí, passa esses algoritmos para a gente, né, de mão beijada, né, para o nosso software Exatamente. fazer isso aí. Mas tem gente que gosta e eu acho legal isso, cara, né, do mesmo jeito que eu gosto mais da parte de software mesmo, né? Então, Sim, sim. cada um com o seu cada macaco no seu galho, né? Não, claro, mas Tranquilo. só igual eu falei mesmo que a Sim, parte de sistemas operacionais, assim, do que eu já vi por fora mesmo, é muito modelo matemático por cara, trás. só matemática, né, velho? Na verdade, quando a gente programa, a gente põe tudo em expressão matemática, né? E o computador só entende 0 e 1. Então, tudo é matemática, cara. Sim, sim. Matemática e estatística, cara. Estatística também é uma área que eu vou te falar. Tudo você termina em estatística, cara. É No fim das contas, tudo é impressionante. isso, né? Tudo é isso, cara. Você roda, você termina matemática e estatística, cara. Então, tudo nessa vida você consegue explicar pela estatística. É muito legal, né? Bom, senhores e senhoritas, mais alguma coisa? Algo que vocês queiram perguntar? Só por Não? hoje. Então, beleza. Vou terminar aqui a gravação.